organizei o seminário como professora de filosofia antiga e dando curso de Aristóteles, mas vou falar como quem está estudando Hannah Arendt na filosofia contemporânea, fundamentalmente, até porque esse seminário vai muito ao encontro de uma questão, de uma preocupação crucial no pensamento de Hannah Arendt, pelo qual ela, inclusive, fica bastante famosa, que é a consideração, o enfoque que ela dá ao problema do mal. Vou fazer um percurso para trabalhar a questão do mal em Hannah Arendt. Eu gostaria de articular o problema do mal. Vou tentar fazer um percurso mesmo para a gente ver um encaminhamento de pensamento. Obviamente isso vai, né, deixar as coisas bastante superficiais, numa certa dimensão, ou algumas questões vão ter que aparecer muito superficialmente. Mas nesse percurso eu gostaria de entrelaçar o problema do mal com o problema da liberdade. Né? Porque, pelo menos, o enfoque que eu estou dando ao estudo que eu estou fazendo em Hannah Arendt, ele vai imbricar essas duas questões. Né? Então, um modo, vamos ver como é que ela vai, de alguma forma, no meu modo de ver, rearticular a questão da liberdade a partir do problema do mal. Então, começando, Hannah Arendt ela evita o termo filósofa política, cientista política muito mais, né? Ela ficava confortável com o termo pensadora política, né? Ou teórica política. Mas uma das noções centrais desse pensamento político de Hannah Arendt é o conceito de ação. Né? E o conceito de ação política vai ser o lugar onde ela vai desenvolver como ponto de honra a noção de liberdade. Né? Então, estou falando isso baseado em um texto fundamental chamado Que é Liberdade, que está num livro chamado Entre o Passado e o Futuro. É um livro de 1961, né? Em que ela vai fazer uma breve história da noção de liberdade. Ela diz que a noção de liberdade ela é, na história da filosofia, atribuída ao indivíduo. Ela é abordada como uma questão interna, né? Ela começa a se tornar importante com o Epiteto, né? No período helenístico, né? Que quer exatamente a possibilidade de ser livre. Eu estava brincando isso com a turma outro dia, ser livre a despeito do mundo, né? Assim, ter um escravo, diz, como é que a despeito de tudo, né? Da minha condição de escravo, né? De todos os infortúnios possíveis, eu posso me considerar livre, né? Então ele começa a trabalhar essa noção de liberdade como essa liberdade interna, né? Isso vai ser herdado, né, pela Idade Média, mas aí num outro contexto, num contexto de redenção, né, com Paulo e depois com Agostinho, né, e a liberdade continua sendo, como livre-arbítrio, algo inerente ao indivíduo, né, e ela é herdada na filosofia moderna como liberdade da vontade, ainda como uma concepção inerente, né, intrínseca ao indivíduo. A Hannah Arendt, ela vai, nesse texto, ela vai dizer, ok, né, os defensores da liberdade como algo intrínseco, como algo interno ao indivíduo, terão razão ao justificar essa noção, dizendo, por exemplo, que essa noção só começa a ocorrer efetivamente como questão filosófica
vamos dizer, nessa perspectiva. Né? Ela diz, mas eu gostaria de fazer um resgate da liberdade não como uma questão filosófica, mas como, vamos dizer assim, o pressuposto de uma prática. Né? Então ela vai dizer, é a pura verdade que a liberdade não é uma questão predominante no período clássico, na filosofia antiga. Né? Ela não é uma questão com relação à qual Platão e Aristóteles voltaram, né, predominantemente as suas investigações. Ela vai dizer, ok, concedo plenamente esse ponto, mas ela é o ponto fulcral, ela é o ponto de constituição dessa empreitada chamada polis grega e cidade romana. Ela não vai aparecer para Hannah Arendt, ela vai dizer, a liberdade ela não é uma questão filosófica, mas ela é o pressuposto da ação política ou da prática política, seja dos gregos, seja dos romanos. É porque se tem uma noção do que é ser livre, e o que é ser livre é um ser livre conjuntamente, é um ser livre politicamente, né, que a polis é pensada, né, com toda a sua estrutura dessa relação entre iguais, dessa relação mediada pelo discurso. Ela diz, o fundamento disso é a liberdade está implícita, uma compreensão de liberdade precisa já estar ocorrendo para que a polis se fundamente, para que a cidade romana se estruture. Né? Ainda que isso não seja teorizado. Né? Então ela diz, eu não me valho de um conceito teórico discutido na filosofia, eu me valho de uma concepção fundadora, né, vamos dizer assim, da nossa prática política, em última instância. Né? Então o que ela vai tentar, né, o que ela vai advocar de alguma forma é esse retorno da noção de liberdade para o âmbito da ação política. As duas noções são indissolúveis para ela. Ela vai dizer, deixa eu ver se eu tenho, vou ler uma passagem desse texto, que é a liberdade. Ela diz, e mesmo hoje em dia, quer o saibamos ou não, devemos ter sempre em mente, ao falarmos do problema da liberdade, o problema da política e o fato de o homem ser dotado com o dom da ação. Pois a ação e política, entre todas as capacidades e potencialidades da vida humana, são as únicas coisas que não poderíamos sequer conceber sem ao menos admitir a existência da liberdade. Sem ela, a vida política como tal seria desprovida de significado. A razão de ser da política é a liberdade e seu domínio de experiência é a ação. Então ela vai, em outros textos, né, como o significado da política, ela vai fazer essa imbricação, ela vai dizer, a liberdade é a razão de ser da política, mas a liberdade também é o campo no qual a política ganha efetivamente a sua significação, o seu sentido. Né? Ela é um campo que instaura a possibilidade da ação política. Né? Para ela, a ação política é uma ação fundamentalmente feita. Né? Vamos deixar isso não problemático no momento, feito entre iguais. Pensando a partir da polis grega, fica menos problemático, pensando hoje, fica bem mais problemático. Né? Mas vamos pensar a partir desse, vamos dizer assim, desse surgimento, dessa situação, que é de alguma forma uma situação de referência para Hannah Arendt. Né? Essa situação da polis grega vamos dizer assim, a situação na qual ela se baseia para falar em muito, né, do que ela está compreendendo como sendo ação política. Né? Então a gente pode dizer assim, a liberdade ela é o campo, né, que torna possível algo como ação política, e ao mesmo tempo ela é o em direção ao que toda ação política em última instância se move, vamos dizer assim.
né? E toda ação política, ao acontecer, é uma perpetração ou uma efetivação do que seria a liberdade, né? Então, ela em nenhum momento ela vai dissociar, né? Ela vai se permitir, de alguma forma, trabalhar a liberdade em um campo diferente, né? Isso é rápido, assim, um pouco assim, vamos dizer assim, as considerações de Hannah Arendt sobre a ação política, pelas quais Hannah Arendt é bastante conhecida, se dão nessa imbricação com a questão da liberdade. Isso é só a introdução do contexto onde a gente vai desenvolver o nosso programa, né? O que acontece, né? Então, assim, Hannah Arendt é uma pensadora que busca restabelecer um significado para a ação política em toda a sua obra, né? A grande pergunta do que é política, ela diz, a pergunta que se deve fazer hoje não é qual é o significado da política, mas sim, a política ainda tem para nós algum significado, né? Então, toda a tentativa é uma tentativa de resgate de um significado, né? Uma política que é entendida não como relações de poder, não a partir de poderes pré-estabelecidos, ou nem como entendida a partir de poderes pré-estabelecidos, mas como entendida a partir de ação, né? Política como esse campo da ação humana, como esse lugar em que o homem exerce esse caráter de ser convivialmente, vamos dizer assim, de ser plural, né? Fundamentalmente essa ação que se dá entre os outros e com eles, né? Ela diz a liberdade, na condição humana ela vai fazer uma distinção entre campos da atividade humana, né? Basicamente 3 âmbitos da atividade, uma atividade que ela vai denominar trabalho, vamos trabalhar com a tradução mais recente, um campo que ela vai denominar obra, né? Então, o que seria o trabalho? O trabalho é esse campo de ação, fundamentalmente de manutenção da vida, né? Tudo que o homem precisa fazer para se manter no seu âmbito biológico, seja enquanto indivíduo, seja enquanto espécie, né? Um outro campo de atividade humana, apontado por Hannah Arendt, o campo da obra, né? Que é esse âmbito de atividade no qual o homem constrói mundo, fundamentalmente, né? Ele constrói esse âmbito de, vamos dizer assim, de um espaço de coisas que perduram, né? Ele constrói esse outro campo no qual ele passa a ter uma diferente relação com o ambiente que o cerca e passa a ter uma diferente relação com a própria temporalidade, né? No momento em que essas coisas que perduram instauram uma linearidade, enquanto que ela vai dizer a temporalidade desse âmbito de atividade chamado trabalho como atividade vital é o tempo da vida no seu caráter cíclico e sempre recorrente, né? E ela vai, né, nessa análise, se a gente pegar a questão da liberdade, ela vai dizer, eu não preciso da liberdade nem para efetivar o campo do trabalho, nem para efetivar o campo da obra, né? Eles podem perfeitamente acontecer numa situação em que a liberdade não exista, né? Mas existe esse outro campo, né? Esse outro âmbito de atividade que ela vai chamar de ação, né? Que é onde eu me dou conta de que eu sou com os outros, né? E nesse ser com os outros, vamos dizer, ou somente nesse ser com os outros, eu posso erigir determinadas, como é que eu vou dizer? Determinadas ações, vamos dizer assim. Eu posso realizar determinadas ações, né? Por exemplo, eu posso decidir como nós vamos viver, né? Podemos decidir o que nós vamos fazer com relação a determinada questão que aparece, esse campo
da Pro-Aires que você, né, colocou, em Hannah Arendt ela tem, ou ela vai trazer para um aspecto fundamentalmente político, né? É esse lugar da ação que instaura esse, né, o que é que nós vamos fazer? Isso fundamentalmente eu só posso fazer entre, né, os meus iguais, entre os homens. Né? Então ela diz, eu posso desenvolver o meu trabalho, eu posso desenvolver as minhas obras, posso criar obras fora de um âmbito de liberdade. Agora, ação é impossível. Né? A liberdade é a pré-condição para que a ação aconteça. Diz isso rápido. O que acontece é ela então desenvolve sua investigação sobre ação política num momento extremamente fecundo para se pensar questões políticas, vamos dizer assim, atravessada pela Segunda Guerra Mundial. Tem um hiato, a primeira obra, o primeiro texto da Hannah Arendt, que não foi, na verdade, quer dizer, não é o primeiro texto da Hannah Arendt, a primeira obra mais, digamos assim, mais acadêmica da Hannah Arendt é a sua tese de doutorado sobre amor em Santo Agostinho, que não é publicada em vida, que é de 28, se não me engano. Né? Ela tinha uma obra anterior, que é um estudo sociológico, né, de uma judia bastante influente na Alemanha no século XIX, chamada Rahel Varnhagen, se é que é assim que se pronuncia o nome dela. O livro se chama Rahel Varnhagen, e é de 28 também, se não me engano, ou de 27 ou de 28. Ela só publica, depois da sua tese de doutorado, ela publica o primeiro texto, efetivamente, em 51, após a Segunda Guerra. Né? Há esse período problemático, existencialmente muito problemático. Ela ela deixa a Alemanha, vai para a França, sai da França, vai para os Estados Unidos, né? Demora um tempo para ela, né, se assentar e efetivamente ganhar um espaço para suas publicações, para seus escritos, e ela começa, né, a publicar as suas obras, que são fundamentalmente obras políticas, a partir de 51, com origens do totalitarismo. Né? Então ela vai publicando, trabalhando questões ligadas à ação política. A sua primeira obra, essa primeira obra que a gente, né, tem publicada já nos Estados Unidos, já vem, você falou do campo da clínica, né, como esse campo a partir de onde surgem as considerações de Freud. Eu acho que o nazismo é de alguma forma a clínica da Hannah Arendt, no sentido, esse lugar a partir de onde surgem fundamentalmente as suas considerações, né? Vamos dizer assim, esse lugar incontornável, né? Ou essa experiência incontornável a partir da qual eu preciso produzir um significado. Né? Então, essa primeira obra que surge, né, nos Estados Unidos, Origens do Totalitarismo, tenta dar conta, né, vamos dizer assim, desse fenômeno político, né, para o qual ela é a primeira pensadora a chamar a atenção, né, a primeira teórica política a chamar a atenção, para o qual nenhuma das categorias políticas anteriores poderia se aplicar. O totalitarismo não pode ser equiparado a ditaduras, a tiranias, ele é de uma outra natureza, ele tem características próprias, ele precisa de uma caracterização própria. Né? E esse livro é exatamente a tentativa de dar conta
dessa caracterização, mas a Origens do Totalitarismo não é, curiosamente, é um livro sobre sistemas extremos, né? É um livro que aponta problemas gravíssimos desses sistemas extremos, mas curiosamente não é um livro sobre o mal. Ela encontra uma hipótese que eu quero levantar, né? Ela encontra efetivamente o problema do mal, né? Numa situação muito mais individual ou individualizada. Ela encontra o problema do mal efetivamente quando, basicamente 10 anos depois da origem do totalitarismo, quando ela é chamada por um jornal americano, da New Yorker, para fazer, né, a cobertura, escrever um livro sobre o julgamento de Adolf Eichmann em Jerusalém, né, que acontece em 61, o livro sai em 63. E eu queria mostrar um pouco, então, o que é que ela encontra, né, em Eichmann, no julgamento, que é o que dá ensejo às reflexões dela, diretamente voltadas para a questão do mal, né, e como eu vou tentar entrelaçar isso com a questão da liberdade, ou como é que, a partir disso que ela encontra, ela precisa de alguma maneira redimensionar a questão da liberdade, ela precisa achar um outro modo de falar da questão da liberdade, né? Que não mais nessa vinculação indissolúvel com a ação política. Então, ela lança esse livro chamado Eichmann, ela denomina esse livro Eichmann em Jerusalém, um estudo sobre um ensaio sobre a banalidade do mal, né? E aí ela ganha muitas críticas de muitos lados diferentes, e uma das maiores críticas sobre esse adjetivo banalidade, né? As pessoas elas vão dizer, mas você, fundamentalmente, elas vão dizer, você está dizendo que o mal perpetrado no nacionalsocialismo é banal? Ela está dizendo, claro que não, né? Fundamentalmente, o que ela vai dizer? O mal é absolutamente radical, ele é hediondo. Mas o que é o mais estarrecedor é que ele foi cometido, na sua maioria, por agentes banais. Então, o que ela vai encontrar no julgamento do Eichmann é uma discrepância enorme, né, entre, vamos dizer assim, a qualidade do mal, a profundidade do mal, aí, como é que eu vou dizer, a disseminação desse mal, né, e a banalidade do agente, né? Esse ato é o absolutamente, é o que deixa ela perplexa, né? E a partir disso ela começa vamos dizer assim, buscar dar um sentido a isso, dar um significado a isso. Como é possível? Né? Como é possível que crimes tão hediondos não tenham sido cometidos por gênios do mal? Né? Como é possível? Criaturas tão excepcionais. Excepcionais. Né? O mal foi excepcional, o autor deveria ser excepcionalmente mal. Né? São pessoas banais, né? São funcionários, são burocratas. Ela diz como respeitadores da lei e da ordem, não são nem antissemitas. Alguns deles, né? Eichmann tem essa história, eu não tinha nem nenhuma questão ideológica com os judeus, não tenho problema com os judeus. Né? O que torna, no ponto de vista dela, torna tudo muito pior. Né? É possível pensar em um crime extremo cometido por uma crença ideológica fortíssima. Né? Agora, se nem isso ele isso partilha... Aí, cara, é exatamente a ilustração do que seria a pulsão de morte pura.
não tem nenhum objetivo de destruição, né? É a pura destruição pela destruição. Muitas vezes há objetivos, mata porque para comer, para roubar, para isso. E aí os bens, e aí a gente entra no campo do bem, né? Aí dos bens, encobrem, né? Que isso aí pode se produzir sem nenhuma razão outra, a não ser o mal em si. Né? Oi? Maldade. Vamos ver. Vamos ver. Vou tentar chegar lá. Então, onde começa a aparecer para ela isso era curioso, porque ela começa a ver essa mediocridade flagrante no Eichmann e ela começa a ver que isso não está sendo visto. Ela começa a ver que os juízes vamos dizer assim, eles têm o mesmo fenômeno diante dos olhos, mas eles não conseguem acreditar no que eles estão vendo. Né? Então ela começa a dizer, Eichmann responde a todo interrogatório, a todas as questões com frases feitas, né? Com provérbios, com coisas com falas sem sentido, mas não no sentido como um louco produziria frases sem sentido, no sentido de que ele começa a dar mostras repetidas de que ele não compreende o verdadeiro significado da ação que ele cometeu. Né? Eichmann era o encarregado de resolver a questão judaica, como o regime chamava. Né? Então, primeiro ele foi encarregado de fazer as extradições, de fazer todo o programa, né, de assentamentos dos judeus nos campos, né? E depois ele continuou sendo encarregado dessa questão quando o assentamento começou a querer dizer assentamento a 7 paus. Né? Fundamentalmente, quando assentamento começou a ser sinônimo de extermínio. Né? Então ele era esse que fazia, né, toda a logística. Né? Eles vão sair daqui, eles vão ser encaminhados para essa estação, eles vão para esse campo, desse campo eles vão, né, para essa fábrica da morte, ou esse campo já é uma fábrica. Como é que isso vai funcionar? Isso tem que ser coordenado com o sistema ferroviário, isso demanda política internacional no momento em que isso, né, começa a ser demandado dos países ocupados pela Alemanha e dos países em acordo com a Alemanha. Isso tem uma enorme logística. E Eichmann era a pessoa que fazia essa interligação, né, para que esse projeto funcionasse. Né? Foi isso que ele fez. Então, fundamentalmente, ele lidava com planilhas. Ele não era responsável por matar judeus, efetivamente. Ele não ia lá apertar botões, ele não fuzilava pessoas, né? Mas ele lidava com essas planilhas. Burocracia. Ele lidava mas era a burocracia do quê? A burocracia de uma imensa fábrica de extermínio. Né? Não começou assim, não foi assim desde o começo, né? Mas foi o que se tornou fundamentalmente a partir de 41 e 42. E ele continuou, desde o momento que ele, né, foi posto no seu cargo e, né, fazer a planilha das extradições e dos assentamentos, até, né, quando isso passou a ser a planilha do extermínio, ele continuou fazendo o seu trabalho sem o menor problema. Então, o que ela começa a perceber é que ele, fundamentalmente, ele descreve as suas atividades, todo o trabalho, como é que era feito e tal, mas sem vamos dizer assim, sem um real significado de você se dá conta de que o seu trabalho foi o responsável, né, pela aniquilação de milhões de judeus. E ele só consegue responder a isso com, olha, mas eu era um funcionário, eu estava cumprindo ordem, eu só queria agradar os meus superiores. As respostas dele eram todas nesse nível, né? E ela, então, diz o seguinte, ela diz, e os juízes não acreditaram nele,
porque eles eram bons demais e talvez também conscientes demais das bases de sua profissão para chegar a admitir que uma pessoa mediana, normal, entre aspas, nem burra, nem doutrinada, nem cínica, pudesse ser inteiramente incapaz de distinguir o certo do errado. Eles preferiram tirar das eventuais mentiras, mentia de vez em quando, óbvio, a conclusão de que ele era um mentiroso e deixaram passar o maior desafio moral e mesmo legal de todo o processo. Ele teve a sua normalidade verificada por psiquiatras, tentou-se caracterizá-lo como um doente mental. Não, ele está de posse das suas faculdades. Ele é julgado por todos como uma pessoa normal. E a pergunta da Hannah Arendt é: como é que uma pessoa normal faz isso? O que é que falta a ele? E ela começa a ver, falta a ele o que ela vai chamar de pensamento. Falta a ele uma efetiva reflexão ou uma capacidade de discernir o certo do errado. Então ela começa a perguntar: aonde estaria essa capacidade? Como é que se ganha essa capacidade? A ênfase tanto da perícia médica que examinou o réu, quanto dos acusadores e dos juízes sobre a normalidade de Eichmann, lança a reflexão sobre o mal ao novo patamar. Ela retira do caráter de exceção para pensar a possibilidade da sua conversão à ordem do dia ou ao novo estado de coisas. Então, uma outra fala dela em Eichmann em Jerusalém. O problema com Eichmann era exatamente que muitos eram como ele, e muitos não eram nem pervertidos, nem sádicos, mas era, e ainda são, terrível e assustadoramente normais. Do ponto de vista de nossas instituições e de nossos padrões morais de julgamento, essa normalidade era muito mais apavorante do que todas as atrocidades juntas, pois implicava que esse era um novo tipo de criminoso, efetivamente hostil ao gênero humano, que comete seus crimes em circunstâncias que tornam praticamente impossível para ele saber ou sentir que está agindo de modo errado. Então, primeira questão, Então ela encontra a questão do mal, o contrário do que a gente pensa comumente. Quando a gente pensa no mal, a gente pensa em pessoas, o mal encarnado, A gente pensa na exceção, a gente pensa no sádico, a gente pensa no gênio do crime, A gente pensa nessas grandes figuras que incorporam o mal pra gente, De Judas a Hitler. Hitler é uma tremenda figura. Hitler não importa em nada para ela. A questão do mal para ela não passa por nenhuma análise. Ela diz que Hitler é um histérico. Ela chama Hitler de histérico várias vezes. Ela diz: eu não quero saber, isso é uma exceção. Eu não estou preocupada com a exceção, eu estou preocupada quando esse tipo de comportamento, esse tipo de ação é perpetrado por essas pessoas, que não são loucas, que não são sádicas, que não são perversas, que não fazem por gosto, que não fazem por fanatismo. Fazem como? E aí, uma das análises da Hannah Arendt sobre, sobre o julgamento e sobre a situação na qual essa condição de mal, banal porém extremo, aconteceu, foi, ela faz uma análise da peculiaridade, do sistema no qual ele pôde acontecer, no sentido de que, isso que eu falei na citação para vocês, vou tentar explicar um pouco isso, que são essas circunstâncias que tornam praticamente impossível se sentir um criminoso.
né? Isso foi uma das perplexidades ou uma das dificuldades dos juízes, que foi sob que a rubrica eu posso condená-lo como um criminoso. Onde está, né? Porque, veja só, para condenar alguém como criminoso, né, eu tenho basicamente que dizer que ele, como é que eu vou dizer, contradisse em algum ponto um sistema legal. Né? O crime é fundamentalmente o que não está previsto numa ordenação legal. A questão os crimes de Eichmann são totalmente previstos pela ordenação legal do Terceiro Reich. Ele é um funcionário. Então, ele não infringiu a legalidade. Ele não descumpriu ordens. Né? Primeiro, eu tenho a ordem, né, que é uma interpretação pontual no espaço e no tempo da lei. Né? Então, eu posso ter ordens criminosas dentro de uma lei operante, funcional, né? Não criminosa. O problema, e aí a pessoa que recebe uma ordem criminosa tem uma capacidade bastante preservada de considerar, de julgar essa ordem como criminosa, porque a maior parte das ordens que ela recebe não são criminosas. Né? Hannah Arendt vai dizer, dentro do nacionalsocialismo, praticamente todas as ordens são criminosas. Eu insiro num sistema, eu estou inserido num sistema, né, em que a maior parte das ordens é criminosa. Segundo, elas vêm de uma lei que legitima essas ações criminosas. E não as legitima como atos de exceção. Né? Porque ela diz, eu tenho então, por exemplo, uma diferença do que ela chama de um sistema totalitário para uma ditadura ou para uma tirania, né? No caso das ditaduras modernas, é que uma ditadura pode perpetrar atos criminosos, violentos, se valendo das razões de Estado. Né? No sentido de que, né, ao afirmar que o Estado como um todo está ameaçado, né, eu ajo soberanamente, né? Significa eu ajo contra a lei, mas para resguardar algo que é a própria condição da lei, que é a soberania. Mas nas ditaduras, nas tiranias, essa ação ela é concebida como uma ação de exceção. Ela é a exceção que vai preservar o funcionamento da normalidade. Ela não entra no sistema da normalidade. O problema os atos... Hitler governava por atos de Estado, fundamentalmente. Eram ordens que tinham a força da lei. Ordens que eram atos. E esses atos são legitimados como atos não de exceção. Eles se tornam a norma, a ordenação. Então, nesse panorama, né, qual foi a legalidade que Eichmann infringiu? Sob a lei do seu país, ele não é considerado um criminoso. Sob a lei do seu país, nesse momento, ele não é considerado um criminoso. Os juízes, para julgá-lo, vão apelar para algo curiosíssimo, que é uma legalidade, vamos dizer assim, uma legalidade do coração, né? Uma legalidade intrínseca. É o que eles têm para oferecer. Né? Porque, vamos dizer assim, os crimes do nacionalsocialismo criam um certo paradoxo legal. Né? Julgá-los é preciso uma série de interpretações, né? Do que seja legalidade, do que seja moral, uma série de...
Mas deixa eu voltar, peraí, eu estou me perdendo. Então, eu tenho essa banalidade, voltar para a noção de banalidade. Ela diz respeito tanto à mediocridade ou à ordinariedade dos agentes, quanto à disseminação de um mesmo comportamento pela maior parte da sociedade alemã, ocorrida logo após a tomada do poder pelo nacionalsocialismo, que Arendt interpreta como um ensaio geral para o colapso total da moral na sociedade alemã, que ocorreria pouco tempo depois. Esse colapso toca em um ponto-chave das considerações da autora, uma vez que ele dá ensejo à constatação da ineficácia da moral, entendida como um sistema fundado em valores universais ou em regras gerais de conduta, para servir de barreira efetiva ao mal em situações extremas. Tem uma citação dela num livro, num texto chamado Responsabilidade Pessoal sobre a Ditadura. Ela diz: era como se a moralidade, no exato momento do seu colapso dentro de uma nação antiga e altamente civilizada, se revelasse no significado original da palavra, como um conjunto de costumes, né, usos e maneiras que poderia ser trocado por outro conjunto sem dificuldade maior do que a enfrentada para mudar as maneiras à mesa de todo um povo. Então ela começa, o que ela está investigando, né? Ela está dizendo, esses agentes são banais, são normais e são extremamente frequentes, né? Esses agentes, eu não posso, eles são normais, isso quer dizer, eles tinham um sistema de valores como qualquer outra pessoa. Eles não são psicopatas, eles não são pessoas sem um sistema de valores, né? Com certeza, nesse sistema de valores, um é religioso, o outro né, sei lá, simplesmente um sistema de regras de conduta, o sistema que for, né, bane, de alguma forma, da sua conduta normal o que passou a ser a conduta normal durante o nacionalsocialismo. Ela diz como se deu essa perda. Né? Ou como esses sistemas morais se mostraram tão ineficazes, né? Vamos dizer assim, para me, vamos dizer assim, no sentido de me capacitar a julgar as ações que estavam sendo demandadas dos agentes como ações criminosas, como ações vis, como ações hediondas. Ela diz como é que esse, né, assim, direcionamento para o bem, né, que nós pensamos que temos através dos nossos sistemas de valores, puderam simplesmente ruir ou puderam simplesmente ser trocados por outros, ela diz, como se troca maneiras à mesa. E depois foram retomados. Da mesma forma que eles foram perdidos, né, durante, né, a estada no poder do nacionalsocialismo, eles retornaram no momento em que eles perderam a guerra. Da mesma forma, ela fica completamente pasma, né? Qual seria, né? Quais seriam os motivos para isso, né? Então vem uma das causas dessa falha, né? Ou dessa perda do juízo, então essa, vamos dizer assim, nova ordenação, né, que se faz, tanto legal quanto política, né, nesse sentido de, ela vai dizer, uma das características do totalitarismo está, entre as características do totalitarismo está a entrada da criminalidade no domínio público, né? Primeiro, as vítimas desses crimes não são criminosos, não são inimigos declarados por uma guerra, nem inimigos políticos de um regime, mas pessoas inocentes, sem qualquer participação na vida pública, né? Em seguida, uma outra, então, né, eu tenho, ela diz, qualificar o que aconteceu simplesmente de genocídio não é correto, né? Porque existem genocídios ao longo da história, mas eles são sempre justificados por uma razão de guerra, né?
esse inimigo, esse povo é um inimigo declarado por alguma situação de fato. No caso do genocídio dos judeus, esse povo não é um povo declaradamente inimigo, declaradamente hostil, não são os inimigos do regime, não são pessoas. Né? São pessoas que a maior parte não tem nenhuma participação pública, não tem nenhuma atividade política. Em seguida, outra característica, os atos demandados por esse regime, ao contrário das atrocidades cometidas nas ditaduras, não possuem a marca de atos de exceção exigidos por um momento de crise em que a soberania do Estado é legitimada na medida em que é conclamada, seja por quais meios for, a se impor sobre a ordenação legal. Tem uma citação dela que diz: o que nem a teoria política da razão de Estado, nem o conceito legal de atos de Estado previram foi a inversão completa da legalidade no caso do regime de Hitler. Toda a maquinaria do Estado impôs o que são normalmente consideradas atividades criminosas, para usar uma linguagem amena. Quase não havia nenhum ato de Estado que, segundo os padrões normais, não fosse criminoso. Outra característica do regime totalitário, na avaliação de Hannah Arendt, é que nele não há nenhuma esfera da vida pública que fique intocada. Manifesta-se para quem quer que participe da vida pública a exigência de comprometimento, de implicar-se em algum nível nas ações do regime como um todo. Então, por exemplo, nas ditaduras você pode levar uma vida sem se você pode levar a sua vida sem se comprometer necessariamente com as ações do sistema. E a gente tem esferas, da vida que não são, vamos dizer assim, demandadas, cuja cooptação não é demandada. Por exemplo, durante muitos anos da ditadura no Brasil, a gente tem manifestações artísticas extremamente revolucionárias acontecendo. A gente tem, já falei disso em aula, a gente tem Tropicália, a gente tem helioiticica, a gente tem neoconcretismo, a gente tem dzicroquetes. Assim, pensar que dzicroquetes não foi barrado pela ditadura, entende? Dá um pouco a gente a entender essa diferença. Tenta imaginar dzicroquetes num contexto da Alemanha hitlerista, é absolutamente impossível. Oi? Nem no comunismo. Nem no comunismo. Sim, ela vai tratar como totalitarismo, ela vai tratar nazismo e stalinismo. Pós-stalinismo, ela já começa a achar que muda-se para uma ditadura de partido único. Ela já questiona se ela poderia aplicar totalitarismo à União Soviética pós-Stalin, mas isso é uma outra questão. Então, tampouco se pode julgar, segundo os padrões usuais, o argumento evocado tanto por Eichmann quanto pelos demais criminosos nazistas de que eles apenas haviam cumprido ordens superiores. Pois o ponto de partida ordinário acerca do assunto é de que as ordens não são criminosas, de maneira que aquele que recebe uma ordem criminosa estará preparado, pela natureza distinta das ordens usuais, a compará-la e a julgá-la como criminosa. Assim, os atos não contradiziam as ordens, mas, ao contrário disso, os atos de Eichmann não contradiziam as ordens dos seus superiores, nem as leis do país, nem a soberania do Estado. Por quais parâmetros, então, julgá-las criminosas e declará-los culpados? Uma citação da Hannah Arendt: na época, o próprio horror, na sua nua monstruosidade, parecia não apenas para mim, mas para muitos outros, transcender todas as categorias morais e explodir todos os padrões de jurisdição. Era algo que os homens não podiam punir adequadamente nem perdoar. Então, eu não tenho nenhuma categoria na qual os crimes de Eichmann se enquadrem. Ela vai falar com responsabilidade pessoal sobre a ditadura. Eu puno para quê? Para fazer uma retribuição. Mas como é que eu vou retribuir alguém que matou milhões de pessoas? Eu puno para, vamos dizer assim, reenquadrar
prevenir que essa figura cometa novos crimes, mas as condições nas quais esses crimes foram cometidos eram tão extremas que é quase impossível que ele venha a ter chance de cometer esses crimes novamente. Né? Eu puno para reenquadrar o indivíduo na sociedade. Esse crime é realmente passível desse reenquadramento? Né? Então, todas as circunstâncias pelas quais normalmente se justifica a punição legal estão fora desse âmbito. Mas então o que eu faço? Eu perdoo? Todos sentem uma repugnância, né? E que a gente tem que tentar entender de onde vem, né? Ante a possibilidade de perdoar um crime como esse. Né? Então a gente fica nessa encruzilhada. No caso do Eichmann, os juízes viram-se compelidos a apelar para está citado dos autos, né? Uma ilegalidade gritante aos olhos e repulsiva ao coração, desde que os olhos não sejam cegos nem o coração empedernido e corrupto. Ela não se satisfaz com essa, vamos dizer assim, com esse lugar de onde, né, julgar essas ações criminosas, porque o apelo a uma espécie de sensibilidade inata para discernir o bem do mal foi exatamente o que pareceu ter sido perdido durante o governo nazista. Então eu não posso confiar nessa sensibilidade, porque o problema do mal é extremo nessa experiência, nesse momento, exatamente porque é essa sensibilidade que deu mostras de ter desaparecido. Então eu não posso. Esse momento é um momento particularmente curioso, né? Porque ele lança por terra todas essas concepções de uma moralidade interna, de um lumen naturale, de uma luz, né, interna da alma a guiar as decisões sobre o certo e errado. Onde estava essa luz? Né? Ou como ela pode ter sido perdida por tantas pessoas? Né? Então esse julgamento de Eichmann, ele não é de Eichmann. Né? O julgamento que Hannah Arendt está fazendo sobre o julgamento de Eichmann, ela usa esse julgamento como um ensejo para pensar um tipo de agente, né, sob esse regime, desse momento histórico, que se caracteriza por um mal inusitado, né, que é esse mal calcado nessa normalidade, onde a única coisa que ela pode identificar é uma, vamos dizer assim, incapacidade de discernir, uma incapacidade de julgar. Eu não tenho mais, eu suspendi meus padrões de certo e errado, né? De bem e mal. Mas o que faz com que esses padrões possam ser suspensos, é uma pergunta dela, e a outra, o que fez com que eles não fossem suspensos por pessoas que nesse momento simplesmente se recusaram a participar, ou seja, mantiveram essa capacidade de julgamento intacta. Né? Onde a pergunta dela vai ser assim: aonde essas pessoas, no que elas se basearam para continuar julgando? Né? Não necessariamente em valores superiores. Ela diz, na maior parte, não mesmo em valores superiores. Então, uma das coisas que eu queria mostrar é que esse caso, ele é tão extremo, né, que ele torna inaplicável essa relação que ela faz e que continua valendo em situações usuais, né, da relação entre liberdade e ação política. Né? Por quê? Porque é um caso no qual a possibilidade de ação foi banida da vida humana, no sentido de que, né, agir politicamente, reunir-se para deliberar algo contra o sistema, é praticamente uma ação suicida. Eu tenho a capacidade de agir politicamente reduzida a
praticamente zero. Então a pergunta é, nesse sentido eu tive também a liberdade banida da vida humana? Ela diz, não é possível. A liberdade continuou acontecendo nessa ação última que foi preservada, que foi essa ação de julgar. Eu posso ir às ruas e protestar contra o sistema, mas eu sei o que vai acontecer se eu fizer isso. Né? Então, essa ação ela é uma ação fundamentalmente ineficaz, porque o resultado, né, quase certamente será o meu assassinato, a minha morte. Né? Mas o que é que eu perco com isso? Toda e qualquer capacidade, né, de fazer frente a esse regime, o que se preserva? O que sobra? Né? Basicamente ela vai dizer, sobra o juízo, sobra o julgar. Ela diz, há pessoas, se toda participação na vida pública implica ter sido cooptado e ser conivente com o regime, resta o dizer, não posso participar. Né? Não posso ocupar esse cargo, né? Não posso cometer essas ações, não posso fazer isso. Né? Então, o que ela pede de um agente político nessa situação é simplesmente isso. Né? Ela diz, no que é que algumas pessoas se basearam, né? nas palavras dela, de que maneira diferiam aqueles poucos que em todas as esferas da vida não colaboraram e recusaram-se a participar da vida pública, embora não pudessem se rebelar e de fato não se rebelaram. A resposta é relativamente simples. Os não participantes, chamados de irresponsáveis pela maioria, foram os únicos que ousaram julgar por si próprios e foram capazes de fazê-lo não porque dispusessem de um melhor sistema de valores, nem porque os antigos padrões de certo e errado ainda estivessem firmemente plantados na mente e na consciência deles. O seu critério, na minha opinião, era diferente. Eles se perguntavam em que medida ainda seriam capazes de viver em paz consigo mesmos depois de terem cometido certos atos, e decidiram que seria melhor não fazer nada, não porque o mundo então mudaria para melhor, mas simplesmente porque apenas nessa condição poderiam continuar a viver consigo mesmos. Então, essa situação, né, que ela analisa, especialmente a partir, quer dizer, ela já analisa essa situação como uma situação extrema do ponto de vista político, em origens do totalitarismo. Mas, a partir do julgamento de Eichmann, ela começa a analisar essa situação como uma situação extrema também do ponto de vista moral, né? E como uma situação extrema para a questão da liberdade. No sentido, eu não posso mais falar em liberdade no âmbito da ação política. O que ela encontra, né, como o lugar capaz de fazer frente, né, a essa banalização da criminalidade, a essa generalização, a essa entrada do mal, vamos chamar assim, na ordem do dia. Ela diz, essa capacidade que ela vai chamar, em sentido geral, como capacidade de pensar, e no caso das situações pontuais, individuais, né, que se apresentam a cada vez, ela vai chamar de capacidade de julgar, como uma capacidade de discernir, sem parâmetros externos, sem apelo a noções superiores ou universais, que isso não está certo, né, o que isso deve ser feito. Vou simplesmente sugerir, né? Assim, vou indicar o movimento das considerações da Hannah Arendt para esse lugar, e é curioso porque o último livro que Hannah Arendt escreve, né, chamado A Vida do Espírito, né,
escrito em 78, o Eichmann em Jerusalém foi escrito em 63. Né? O último livro dela, o livro em que ela vai finalmente se voltar para as questões partilhadas pelos filósofos. Né? Lá, quando ela escreve A Condição Humana, ela diz: os antigos dividiam a vida em duas espécies, em dois modos de vida distintos. Uma vida chamada vida ativa, essa vida que ela dividiu em trabalho, obra e ação, e a vida contemplativa, a vida dos filósofos e tal. Ela diz: dessa eu não vou me ocupar nesse livro. Não vou tratar dela, não quero saber dela. Fica essa dívida, vamos dizer assim, né? E ela escreve A Vida do Espírito para se ocupar exatamente desse modo de vida, né? Que ela vai dividir em pensar, querer e julgar, né? Os modos da vida próprios da atividade espiritual. Mas o que a motiva é o problema do mal. Ela abre o livro dizendo: essas questões surgiram para mim quando fui cobrir o julgamento de Eichmann. Essas questões apareceram para mim. A questão do pensamento apareceu como uma questão premente, ou começou a aparecer como uma questão realmente importante. Né? Por quê? Porque ela começou a aparecer como um modo, ou talvez o último modo, o único modo, em situações extremas, de se contrapor ao problema do mal. E o que ela... Então ela vai dizer: eu vou tentar investigar o pensamento, o que haveria no pensamento, que só em situações extremas poderia fazer frente ao mal, sem que eu precise apelar para como seria a solução platônica, por exemplo, que ela discute na Vida do Espírito, para objetos últimos de pensamento. Então, na República eu tenho, o filósofo merece governar, deve governar, porque ele pensou, ele fez um caminho de investigação até os objetos últimos, mais excelentes, mais universais e perfeitos dados ao pensar, ele chegou à ideia do bem. E se ele chegou à ideia do bem, ele se transformou, ele é bom, ele volta, de alguma forma, tendo a capacidade de discernir. Isso é absolutamente misterioso. Como aconteceria isso em Platão, no sentido de que como é que entender a ideia do bem como ideia última, a relação da ideia do bem com as outras ideias, com as outras formas, o capacitaria a aplicar essas formas, esses modelos na vida prática. Isso é uma incógnita, Mas Platão aposta que o que viu, e só esse que viu, pode decentemente, da melhor maneira possível, aplicar esses padrões ao campo da vida, ao campo da polis. Mas Hannah Arendt vai dizer: não é pela excelência dos objetos, não é por nenhum objeto de pensamento, que o pensamento pode fazer frente ao mal. Onde é que ela vai buscar? Ela vai buscar, deve haver algo na própria estrutura do pensar e do julgar que, de alguma maneira, me capacite para resolver essa questão. E o caminho que ela vai tomar vai ser, ela vai trazer com Platão a questão do pensar como dialogar, ou seja, a estrutura do pensamento é dialética. E nessa estrutura, o que é que eu experimento? Eu experimento, na base, uma divisão, uma dissensão entre um eu que pergunta e um eu que responde. Então, pensar é um prestar contas, pensar é um dar contas, mas para quem? Para mim mesmo. Mas isso quer dizer, esse mim mesmo, esse eu que pensa, ao pensar, se cinge. Ele se divide em dois. E ela vai dizer, nesse momento muito mais com Sócrates do que com Platão, esse pensar, que ao pensar se divide em dois, pensa buscando
concordância, pensa buscando acordo entre essas partes que estão presentes no pensamento. Né? Então ela vai dar um exemplo que está no Gorgias, né? Uma fala do Sócrates em que ele diz: eu preferiria que minha lira ou um coro por mim dirigido desafinasse e produzisse ruído desarmônico, e preferiria que multidões de homens discordassem de mim do que eu, sendo um, viesse a entrar em desacordo comigo mesmo e a contradizer. Né? Então, ela vai tentar mostrar como é que há, nesse momento, essa questão do o que é ser um e entrar em acordo consigo mesmo. Se eu for um, no sentido de indivíduo, não há sentido em falar em acordo e em desacordo comigo mesmo. Só há sentido em falar em acordo e desacordo comigo mesmo porque esse eu, ao pensar, se divide. E ela vai dizer, em situações extremas, esse acordo, que eu posso chamar de lógico, na maior parte das vezes, se converte em um acordo moral, um acordo judicativo, no sentido de que eu não posso me converter num assassino, porque eu vou ter que conviver com o assassino pelo resto da minha vida. Fundamentalmente, ela diz, nesse momento, um momento que ela se refere várias vezes, é quando as cartas estão sobre a mesa. Né? Isso quer dizer, não é a todo momento que consciência e consciência moral são o mesmo, de modo algum. Ela diz, mas ao pensar em situações extremas, eu encontro essa confluência. Essa confluência pode não acontecer, pode, quando eu não penso. E é sempre possível não pensar. Então ela diz, é possível cometer as maiores atrocidades e não sentir nenhum remorso? Claro, é só não pensar sobre elas. Né? Não refletir, não pensar é o maior antídoto para jamais trazer esse juízo sobre si. Né? Você não vai pedir contas a você mesmo dos seus atos, você não vai sentir remorso por ele. Agora, vamos dizer assim, o entrelace que ela está fazendo é, ao pensar, você pede contas. Então, o pensar em situações extremas para ela pode, de alguma forma, me impedir de cometer atos criminosos. No momento em que eu sei, quem exerce esse pensamento como essa investigação, esse prestar contas de si para consigo, né, como Sócrates diz assim, ela cita um outro exemplo no Hípias Maior, né, que ele diz, Hípias, eu não posso concordar com você, né, porque quando eu chegar em casa, eu vou ter que prestar contas, tem um parente meu que mora na minha casa, ele é um chato, ele me pede contas de tudo que eu faço e penso e digo. E eu sei que quando eu chegar em casa, ele vai cair em cima de mim e vai dizer, como é que você pôde concordar com as falas de Hípias, que a beleza era a bela jovem, o belo cavalo, as belas praias, se você nem sabe o que é a beleza? Né? Ela diz, mas é importante notar que essa figura ela não está presente com Sócrates o tempo todo, ele o aguarda em casa. Né? Isso quer dizer, quando ele pensa. Então, assim, não é necessário que isso aconteça, mas é necessário que isso aconteça quando o pensamento acontece. É um pouco por aí que ela vai tentar responder a essa questão, né, vamos dizer assim, da liberdade frente à banalidade do mal, que é ao mesmo tempo a disseminação total e sistemática do mal. Será só uma palhinha, né, para fazer esse itinerário aí com Hannah Arendt. Eu encerro, a gente passa para as perguntas. Obrigada.